como vai você? O vídeo de hoje é sobre a função indireto e é dedicado ao Marcelo Adriano, que solicitou a explicação aqui pelo Intelexcel. O que a função indireto faz? Ela retorna uma referência indicada por um valor de texto. Difícil entender só lendo isso daqui, a gente precisa ver um exemplo. Nós temos aqui um relatório anual de meses e em cada aba dessa planilha tem um relatório de produtos e vendas e quantidades desses produtos por mês. E note que ele tem a mesma organização. Ele sempre vai do B1 até o B20, porque os produtos eles não mudam, e é apenas uma consolidação daquele mês. Aqui no relatório anual, a gente precisa consolidar os dados de janeiro a dezembro, somando eles. Se formos fazer esse relatório da maneira tradicional, a gente vai vir em autossoma e somar cada valor de cada planilha. Aqui no fevereiro, vamos preencher o de março e assim por diante. Ia demorar muito. Imagina se fosse mais planilhas do que isso. Uma alternativa é usar a fórmula indireto. Mas a função indireto, por si só, ela não é tão útil. E você sempre tem que atrelar ela a outras funções. E é o que a gente está fazendo aqui agora. Nós vamos somar indireto. E a gente vai selecionar janeiro. E vamos concatenar, que é esse símbolo de comercial, com a célula B2 até a célula B20. Vamos fechar aspas e parênteses. Vou fechar também o parênteses da soma, porque esse parênteses inicial era da função indireto e esse daqui é da função soma. Vou apertar Enter e deu erro. Por quê? Vamos entender o que a gente está fazendo aqui direito. B2 a B20 são esses dados aqui, que é sempre B2 e B20 em todos os relatórios de todos os meses. Janeiro é o nome da planilha, e é isso que a gente está fazendo aqui. B4 representa o nome da planilha, B2 e B20 representa o intervalo de dados dentro da planilha de janeiro. Só que está faltando a exclamação. O que a exclamação faz? Ela indica que B4, ou seja, janeiro, é uma planilha. Vamos pegar um exemplo. Eu vou fazer uma soma na planilha total de janeiro. Veja que aqui ficou janeiro, exclamação, B2, B20. É isso que a gente está fazendo aqui. Na fórmula indireta, é como se a gente estivesse fazendo janeiro, B2, B20. Só que a gente usa a referência da célula aqui, do jeito que estava, para não precisar escrever todos os meses. Então, a gente usa a referência e vai concatenar com o texto, por isso que a gente coloca entre aspas, do intervalo. E depois, no final, isso daqui vai virar como se fosse essa fórmula daqui, toda linear. Só que essa daqui é dinâmica. O que significa ser dinâmica? Que se a gente puxar aqui, ele vai atualizar os valores de acordo com o nome de cada planilha aqui, que estão referenciadas aqui embaixo. Veja só, B5 e comercial para concatenar. A exclamação indica que B5 é uma planilha, então a gente está concatenando fevereiro, exclamação, B2, B20. A gente pode fazer a mesma coisa com a quantidade. Nós vamos somar e chamar a fórmula indireto, clicar em janeiro, concatenar através do i comercial com o texto exclamação. A quantidade ela fica em uma coluna depois do valor, então vai ser a C. C2, C20, fechar as aspas, fechar o parênteses do indireto e colocar mais um parênteses para fechar a função soma. Vamos puxar e atualizou tudo. Vamos ver se está certo. Olha só, em julho teve 1.161 quantidades. Vamos lá, em julho eu vou somar aqui 1.161 quantidades. Está correto. Então, a sintaxe da fórmula faz isso. A gente poderia ter usado outras fórmulas usando o indireto também. Por exemplo, média de vendas. Aí seria a fórmula média. Vamos puxar o indireto, referenciar a janeiro, porque a gente quer trazer os dados de janeiro. Vamos concatenar com o texto. Então, porque é texto, eu vou abrir aspas, exclamação para indicar que é planilha. B2, B20,
Vou fechar as aspas, fechar o parênteses da indireta e fechar o parênteses da média. A média de vendas em janeiro foi 16 mil, em fevereiro 17 e assim por diante. Então, resumindo, eu fui repetitiva para vocês conseguirem gravar qual é a real função do indireto e como usá-la. Resumindo, a sintaxe dela é realmente concatenar texto, que é o que ela fala aqui. Retorna uma referência indicada por um valor de texto. Ou seja, ela junta um texto com o outro texto. O texto inicial é janeiro e o texto secundário B2 e B20. E ele interpreta esse texto como uma referência válida. Uma referência é como se fosse isso aqui que a gente está fazendo. Ó. Estou referenciando na célula G4 a célula E4. Ou seja, vai puxar o valor da célula E4. A indireto faz isso com o texto. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima!